é a palavra da vida, é o mistério da vida em Deus, segundo Cristo, revelado como boa nova. Hoje eu vou ler para a gente no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 31 em diante, que começa dizendo: então começou Jesus a ensinar aos seus apóstolos e discípulos, aos presentes, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele começou a dizer isso. Depois que Pedro tinha dito: tu és o Cristo, Filho de Deus, tudo aquilo lindo. Então Jesus disse: bom, vocês já estão sabendo quem eu sou, deixa eu dizer agora o que vai acontecer logo, daqui a um tempo, adiante de nós. O que espera vocês que andam comigo é isto, que esse que é a expressão messiânica do homem dos homens, o Filho do Homem, venha sofrer coisas horripilantes. Vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos presbíteros, pelos líderes, pelos principais sacerdotes, pastores, escribas, pensadores da religião, e eles vão usar todo o poder que tiverem para destruí-lo. E ele vai ser morto. Mas não se angustie, porque depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E se diz, e isto Jesus expunha claramente, não era em parábolas, era de maneira jornalística, uma narrativa historiável e historiada. Era uma profecia com linguagem absolutamente jornalística e jornalística. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Ele tinha dito que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: bem-aventurado tu és. E isso entrou no coração dele de modo errado. Ele achou que porque ele tinha recebido uma revelação, isso dava poder a ele de exortar Deus, de tentar mudar os caminhos de Deus, de reescrever a palavra de Deus, de redefinir o destino do Evangelho, de fazer um outro Evangelho, sem cruz, sem morte, sem rejeição e, portanto, sem o poder da ressurreição. Porque para haver ressurreição tem que haver morte. Jesus deixava isso claro, mas Pedro, não gostando, chamou-o à parte e começou a reprová-lo. E dizer: isso nunca vai te acontecer, eu estou aqui. Pensa positivo, estamos juntos. Jesus, porém, voltando-se, e não faz de conta que ninguém está vendo e ouvindo, vendo Jesus e sabendo Jesus que aquele particular de Pedro com ele reprovando estava sendo percebido, visto, discernido e até ouvido por todos. Jesus, voltando-se, fitando os seus discípulos todos, um por um, olho no olho, voltou-se e repreendeu a Pedro.
publicamente e disse: arreda, Satanás. Sai, Satanás. Porventura não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Arreda, Satanás, porque tu não cogitas, tu não pensas com os pensamentos de Deus, tu pensas com os pensamentos dos homens, do poder, da longevidade, da imortalidade, do reconhecimento, da supremacia, da manifestação do poder como dominação, como validação de outros, como coroação, como glória humana. Sai, Satanás. Esse é o pensamento do príncipe deste mundo. Não carrega uma única manifestação de sabedoria divina, antes é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Porque não carrega o espírito da mente de Cristo, do grão de trigo, como Jesus disse, que caindo na terra, e que, se não morrer, fica só. Mas se morrer, se entrar num estado considerado de morte, estranhamente ele regermina, ressuscita em vida e dá muito fruto. Jesus toma essa imagem para aplicá-la a si mesmo, e à vida, e à morte, e à ressurreição, e também as decisões de renúncia e de morte existencial que provocam e que promovem ressurreição espiritual. Então, Pedro repreende, dissimuladamente no particular, mas Jesus explícita e claramente em público lhe diz: arreda, Satanás. Qualquer um que se opõe à vontade de Deus vira Satanás naquela oposição. Satanás significa o adversário. Pedro tinha se tornado um Satanás, um adversário da vontade de Deus, da história de Deus, do Evangelho de Deus segundo Deus em Cristo. E esse que se volta contra o espírito do Evangelho é um anticristo. Esse que trabalha contra o espírito do que Jesus viveu, encarnou e manifestou como significado da existência humana e trabalha contra isto, se torna um ser antivida e um ser anticristo. Por isso, arreda, Satanás. Porque tu não pensas a vida com os pensamentos de Deus, e sim com o pior dos sentimentos dos homens, ou até apenas com a categoria mamífera, das leis da evolução, da vitória do predador, do mais forte, do reconhecimento de poder para quem conseguiu vencer os outros na história. Não é assim que o reino de Deus chama a vitória de vitória, Pedro. Por isso, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas segundo a revelação de Deus, e sim, tu pensas segundo a linearidade estúpida da vaidade humana. Então, Jesus, agora, mais publicamente ainda, ele dizia tudo aqui, diz claramente, fez tudo explicitamente, declarou a profecia narrativa da sua morte de maneira jornalisticamente reconhecível, historiável. Quando Pedro tenta dar-lhe uma bronca na dissimulação de que era um particular, ele chamou aquele assunto para o conhecimento público
de que todo aquele, mesmo aquele que acabou de ter uma revelação divina, que é um bem-aventurado, pode sofrer o surto de se sentir conselheiro de Deus. E aí começa a tentar mudar a narrativa do Evangelho, a história de Jesus, querer um Jesus para sua própria palatabilidade. Afinal, ele um dia teve uma revelação de Deus, um dia coisas boas de Deus procederam dele. E ele pensa que isso é fixo. Ele cai na asneira de não discernir que todos os dias a gente tem que se reatualizar na verdade segundo a mente de Cristo, que é conforme o Evangelho que nós conhecemos e temos na mão, e a ele temos acesso como informação. Então Jesus, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse a todos, a discípulos, que é aquele ser que diz: eu quero aprender contigo, e disse a todos os curiosos, que porventura assistam só por assistir, vejam só por ver, venham só por vir, estejam só por estar. Disse a todos, que fiquem todos sabendo, é o édito do discipulado de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quer vir após mim? Será uma decisão que fará tudo aquilo que você chama si mesmo, self, seu, esse eu dos desejos, eu dos caprichos, eu das vontades, eu dos medos impostos pelo superego, pela coletividade, pela família, pela tradição, tudo aquilo que você chama de valor herdado, de moral, tudo aquilo que você chama de direito próprio, de direito pessoal, tudo isso que você diz, assim também não dá, porque eu existo. Esse eu que existe, Jesus diz a ele, em você, e a você que não soube ainda até hoje se diferenciar sequer desse si mesmo, desse eu de desejos, de compulsões, de caprichos e de idiosincrasias tratadas como traços, modos e estilos. Se alguém quer vir após mim, qualquer um que queira, qualquer um pode. Qualquer um em qualquer lugar pode ter esse desejo. Se tiver, se quiser, se quer vir, saiba que tem que a si mesmo, esse si mesmo vai ter que servir de adubo para o eu real que vai nascer em você. Portanto, se alguém quer, vai ter que submeter o si mesmo ao Evangelho, à palavra, ao ensino, à obediência, à prática do Evangelho vivido pela fé e efetuado em amor. Se alguém quer vir após mim, saiba, o si mesmo terá que dar lugar ao Evangelho. Para que o me seguir redunde, produza, ative aquilo que a minha palavra pode produzir no ser humano. Portanto, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, todas as consequências do viver, do existir andando comigo,
todas as circunstâncias do ter que atravessar a vida em obediência a mim. Tome a sua cruz. E ela vem com todas as caras possíveis, cada um carrega a cruz mais particularizada do mundo, a sua própria. Por isso Jesus disse, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E a sua cruz não são aquelas coisas que você podia deixar para lá, que só são pesos mortos, compromissos de tolos, bondadismos adoecidos, solidariedade com a perversidade, vínculos doentes, de conjugalidades podres e que o cara acha que tem que manter a qualquer custo. Isso não é a tua cruz, não. A cruz é aquilo do que eu não posso me ver livre, é o que chega com um peso que pesa na vida e eu vou levar com o pensamento de Cristo, com a mente de Cristo, obedecendo o Evangelho. Vou levar a conjuntura da minha própria existência, as circunstâncias e o inevitável. E também vou tomar aquilo que por amor eu preciso carregar por escolha consciente e saudável. Cada um que queira vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E o seguir é particular, não é olhando para o outro, nem o que está acontecendo com os outros, somos só eu e Jesus nesse caminho. E eu não tenho ninguém mais para quem olhar, eu só olho para Ele. Sou eu, Ele e a minha cruz, eu e Ele, eu e a minha cruz, eu, a minha cruz, nele. Sem olhar para o lado, nem para ninguém. E aí, então, ele prossegue, dizendo, quem quiser, você veja que é quem quer vir. Aqui ele de novo apela para o quem quiser, deixa tudo aberto quanto ao decidir. Quem quiser significa que qualquer um pode querer. Não há um impedimento em relação a que alguém, qualquer alguém, queira e em querendo possa, senão seria uma hipocrisia enorme esse falar e esse anúncio, esse édito do discipulado, esse édito do reino de Deus. Quem quiser, pois, e esse pois diz, evoca o quem quiser vir, qualquer um. Quem quiser, pois, salvar a sua vida como uma existência para ser vivida de acordo com a dimensão terrena, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com os caprichos e o culto a si mesmo, ao ego, ao desejo, ao narcisismo, ou ao primeiro eu, até quando você mergulha na autovitimização, é um primeiro eu ao contrário. É um narcisismo às avessas, é a autovitimização. Quer que o universo inteiro preste atenção. É um narcisista que demanda do universo solidariedade para com ele. É o narcisista negativo, de polo negativo. O narcisista de polo positivo acha que ofusca o próprio sol, ele mesmo, quando olha para o alto. Eu resolvi perder a piada. O que me veio à cabeça poderia fechar o coração de alguns irmãos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida neste mundo, conforme os caprichos dessa existência, perdê-la-á. Vai só viver esse mundo e quando morrer, morreu. E quem perder a sua vida neste mundo, fazendo uma quantidade enorme de renúncias, renuncio a quebrar a cara dele, renuncio a dar o troco, renuncio à minha vingança, renuncio à vontade de permitir que o mal aconteça a ele, a ela. Renuncio à resposta mais fácil. Renuncio à minha covardia e decido me levantar e me reconciliar com o meu irmão, com a minha irmã. Renuncio o caminho largo, esse deixar-me levar pelo fluxo da maioria. Renuncio. Decido perder a vida por causa do Evangelho. Quem quiser salvar a vida neste mundo conforme o mundo, quando morrer, morreu. E quem perder a vida por causa de mim, por causa do meu ensino, por causa do Evangelho, por causa das práticas do reino de Deus na terra, vividas por vocês, porque o reino de Deus está dentro em vós. Quem viver e decidir o caminho do negar-se a si mesmo, por amor ao abraçar a contraintuitividade do Evangelho, a contrainstintividade do Evangelho, não agindo agora mais como um animal mamífero, mas como um ente celestial, um ser do reino de Deus, uma pessoa que transcendeu o mamífero e ficou habitada pela eternidade. Quem quiser isso, então venha após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Afinal, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se tornar o dono da terra, se quando ele morrer, ele morreu, e perder a chance de transcender e de se tornar um ser da eternidade? Que bom negócio é esse que faz o indivíduo trocar a mortalidade do tempo com as suas glórias efêmeras, que não duram uma noite, pela alegria eterna de se tornar um ente que preserva a dimensão espiritual do ser e herda a vida eterna. Se você quiser viver para atender a sua animalidade de maneira absoluta, seja só um animal terreno. E quando você morrer, você morreu. Se tiver outras coisas a acertar, é porque você se tornou, além de um animal, um diabo também na terra. Aí você vai conhecer o inferno, porque o inferno foi criado para diabos. Para o diabo e para os seus comparsas. Quem vira diabo vai para o inferno. Quem não quer se tornar um ser humano, porque só o Evangelho, o amor, faz de um mamífero humano um ser humano segundo os desafios da eternidade e segundo o que significa possibilidade de se desenvolver para a vida eterna em Cristo. E se alguém decide viver como o diabo, vai conhecer o inferno, e é um assunto que está para além de mim, porque eu sou um humano, e para o inferno eu não vou. Também quando eu morrer, eu não morrerei.
eu já sou habitado pela eternidade, por causa de Jesus e do que Ele fez por mim. E eu acho um péssimo negócio, desde a primeira vez que eu ouvi, que alguém aproveitasse tudo que conseguisse lamber, provar, tocar nessa existência e se tornar um ser tão animal, que quando morrer, vai morrer como animal. Morreu, acabou, morreu. Era só uma alma vivente. Não foi habitado pelo Espírito vivificante. Afinal, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca da sua alma? Isso é Jesus falando. O que o homem vai chegar? Que barganha ele pensa que consegue fazer com Deus? Com o sentido da vida? O que ele pensa? Porque qualquer que, assim como tem quem quiser, ou se alguém quer, também tem o qualquer que. Não tem acepção de pessoas. Se alguém quiser vir, venha. Por outro lado, qualquer que, nesta geração, ou em qualquer geração adúltera, pecadora, sim, sabendo de mim. Não é saber de Jesus segundo a religião, é saber de Jesus segundo a revelação, porque o contexto todo aqui foi de revelação. Pedro não podia mais dizer que não sabia quem ele era. Pedro tinha dito no contexto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado tu és. Que todos os outros têm opiniões a meu respeito, mas tu sabes de mim. Quando ele fala aqui de saber de mim, ele não está falando de receber uma informação num suposto culto de evangelização ou ter lido um folheto. Não. Ele está falando do que Pedro sabia. Sabia que ele era ele mesmo. Tinha tido uma revelação. Estava claro. O parâmetro do saber de mim no contexto é a revelação de Pedro. Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Isso é saber de mim. É com essa qualidade de saber de mim que Jesus diz o que diz aqui: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, do Evangelho, que soube de mim, e sabe o que é, e sabe como é, mas no meio dessa geração adúltera e pecadora tem vergonha de encarnar o Evangelho, sabendo do Evangelho, delibera contra o Evangelho. Também, o Filho do Homem se envergonhará dele, de você que sabe tudo, que teve a revelação de Pedro. Tu és o Cristo, mas sem vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que, sabendo, prefere salvar a sua vida neste mundo, sabendo quem é Cristo para você, prefere todavia fazer barganhas, deixar a sua consciência em estado de adiamento perene, sabendo quem é Cristo de fato para você, troca o Evangelho e a delícia da obediência dos mandamentos que não são penosos, porque são os mandamentos que dão prazer e que abrem o apetite para aquilo que é o real viver segundo Deus. Se você, todavia, ou se alguém, todavia, ou qualquer um que nesta geração ou em qualquer outra geração
sabendo de mim e das minhas palavras, conhecendo, não como doutrina, mas como revelação. Bloquear seu coração, esse não vai entrar na glória do Filho do Homem. Não é vingança de Deus, é autoexclusão, é escolha. Tudo é escolha. Quer vir? Vem. Quem quiser pode vir. Fique sabendo, todavia, que para o bem e para o mal as consequências são as consequências. Por isso, veja o que você escolhe. É livre-arbítrio. Quer vir, venha, mas saiba que qualquer que, tendo consciência de tudo, bloquear o coração, está se auto-excluindo da continuidade. Escolheu o mundo, ficará no mundo. Escolheu o reino de Deus, será filho da eternidade. Escolheu o mundo, quando morrer, morreu. Escolheu o mundo, se quiser virar diabo do mundo, vai conhecer o inferno que foi feito para o diabo e seus anjos. Quer ser discípulo? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra, é o édito. Chega. Está dito. Jesus, que a tua revelação chegue e ninguém tenha nunca mais a coragem ou descaramento de, depois de ter recebido a revelação de quem tu és, vir a dizer que escolheu como escolheu viver, como decidiu viver, como quis viver, porque faltou que tu mesmo o tomasses pela mão e o assentasses preso numa cadeira elétrica da salvação. Salva-nos da nossa idiotice, abre o nosso entendimento. E salva-nos também das doutrinas fatalistas, das soberanias de Deus que anulam a responsabilidade da escolha e da decisão humana. Por favor, a tua graça nos capacita a crer e a tudo, de modo que quando a gente, capacitado a tudo, decide que esse tudo a gente não quer, nós tomamos uma decisão de juízo contra nós mesmos. Ajuda-nos a entender a simplicidade da tua revelação. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.